O noivo desmaiou antes da noiva entrar na igreja. Imagina, o noivo desmaiou. E aí? O que se faz numa hora dessa? Não é? Eu vou contar para vocês um caso muito interessante, um dos casos muito interessantes da minha época de 40 anos como fotógrafo profissional. Tá? Mas antes, né, já que você está aqui junto com a gente, se inscreva no nosso canal. Você está no canal Coisa de Idoso, ok? Bem, eu estava fotografando um casamento, né, já tinha entrado na igreja, o noivo já tinha entrado, né, com os padrinhos lá, estava todo mundo arrumado lá no altar, esperando a noiva, e de repente o noivo começou a balançar para um lado, balançar para o outro, balançar para um lado, e pum, desmaiou. O noivo desmaiou, caiu de maduro, né, ali no altar. E a noiva já estava chegando, já estava ali, o carro estava parado na porta da igreja para a noiva entrar. E aí, o que se fazer? O que fazer numa hora dessa? Eu, como profissional de fotografias, né, fiquei sem saber exatamente ali o que fazer, mas sabia que alguém tinha que acudir o noivo. Fui lá, falei com o pastor, né? O pastor levou o noivo para dentro lá do gabinete dele, né? Aí ele jogou um pouco de água fria no rosto dele, ele acordou, perguntou o que aconteceu, você está passando mal? Ele disse, não, é que eu não almocei, não lanchei, não comi nada. Oh, mas por que você não comeu nada? Ah, eu estava muito nervoso, não comi nada, não comi nada. Aí o pastor foi e mandou alguém lá na padaria, comprou um café com leite, comprou um pão com queijo, ele comeu, né? E enquanto isso, né, as pessoas foram lá falar com a noiva. Porque a noiva estava, por que eu não posso entrar? Por que eu não posso entrar? Que as pessoas estavam dizendo, espera, espera, espera. Aí alguém inventou lá uma desculpa, disse que o som tinha pifado, o piano lá tinha pifado, alguma coisa nesse sentido. E a noiva ficou esperando. Bom, quando ele se recompôs, né, foi de novo para o altar, e aí avisaram a noiva entrou. A noiva entrou, eu fotografei o casamento todo, numa boa, sem problema nenhum, tá? O noivo rindo, a noiva rindo e tal. Só depois que o casamento acabou, né, é que alguém falou para a noiva, puxa vida, quase que você fica viúva antes de casar. Ela, o que aconteceu? Aí contaram o fato para ela. Ela quase morreu. Ela quase desmaiou. Foi assim fantástico, foi uma experiência assim muito engraçada. E eu fiquei ali, né, esperando para ver o que ia acontecer. Eu não podia fotografar o noivo desmaiado, né? E isso me lembrou um texto bíblico lá em Mateus. Eu lembrando que Mateus fala sobre o batismo de Jesus lá no capítulo 3. Lá no finalzinho, João Batista batizou Jesus, e aí, né, depois que ele batizou Jesus, Jesus foi para o deserto, né, e ficou em jejum 40 dias. Né, mas antes, 40 dias e 40 noites. Aí diz assim, olha, eu até peguei a Bíblia aqui, e depois do jejum, 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Jesus teve fome. Nós não vamos ter fome? O noivo teve fome. Ele teve fome, mas não comeu porque estava nervoso demais. E aí, no versículo 4, está escrito assim, Jesus, porém, respondeu para a tentação de Satanás, né? Ele respondeu, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, ele sabia que ele precisava comer, mas o diabo estava tentando ele. Não é só de pão. Mas o noivo precisava comer um pão, o noivo precisava comer alguma coisa. Diz o ditado popular que saco vazio não para em pé. Não é? Então, foi uma experiência como fotógrafo, foi uma experiência fantástica. E eu lembrei do texto bíblico, eu lembrei desse texto aqui lá na hora. Não é? Peraí, nem só de pão viverá o homem, mas Jesus teve fome, o noivo também tem fome, ele tem que comer. Não tem outro jeito. Não é? Então, minha gente, essa foi uma experiência fantástica que eu tive como fotógrafo profissional nesses meus 40 anos de trabalho. Tá? Eu espero que você goste dessas historinhas. Se você quiser continuar com a gente, se você puder continuar com a gente, se inscreva no nosso canal, compartilhe, comente, compartilhe, tá? E fala para os seus amigos, tá bom? Deus continue abençoando você e toda a sua família mais e mais a cada dia. Um forte abraço.